Um bom anoitecer a todos os amados irmãos em Alta Machia. E vos peço nesse exato momento a sua permissão para entrar no recinto do seu lar para um momento de reflexão das Escrituras, um momento de comunhão, um momento de querrilá, onde a noiva do Machia se reúne para buscar uma fala de compreensão, de entendimento nas Escrituras. Meu bom anoitecer, amados irmãos, irmã Deusa, a paz de Alcha Machia, irmã Elia, a paz de Alcha Machia, bem-vindo na querrilar de comunhão. Com a sua permissão, mais uma vez, licença para entrar no seu lar, na sua casa, na sua sala, no seu quarto, na sua cozinha, que é aqui onde você esteja, no seu trabalho, e que você agora dê atenção a esse momento tão importante da nossa caminhada espiritual. A paz de Alcha, irmã Iranilda e toda a família Jones, sejam bem-vindos em nome de Alcha, irmão Bruno Oliveira, paz de Alcha, todos sejam bem-vindos em nome de Alcha. Oro e torço que o Pai venha nos inspirar e que possamos ser felizes na interpretação do texto que nós vamos fazer menção aqui, que o Pai possa nos encher da sua presença e possa vir falar sobre os nossos lábios, tudo aquilo que é necessário para fortalecimento do nosso ser espiritual. Caminhamos nesta terra, mas para caminhar nessa terra precisamos também da nutrição espiritual, né, irmão? Isso vai fazer toda a diferença na vida daqueles que priorizam essa parte aí. Paz de Alcha, irmã Maria Aldenir, seja bem-vinda em nome de Alcha. Forte abraço, beijo no coração. E todos os amados irmãos que vêm chegando aqui devagarzinho, aqui chega um pouco lento para mim, mas na medida que eu for visualizando aqui, a gente vai deixando um abraço para os irmãos aí, né? E é a importância de estarmos sempre aí buscando esse alimento espiritual. Hoje aqui no Rio de Janeiro está um tanto frio, chuvoso o dia todo, mas isso não nos impede de buscarmos esse momento agora de comunhão, esse momento agora de unidade espiritual e que o Pai continue abençoando a cada um de nós em nome de Yahshua Mashiach. Então hoje nós vamos estar falando de como a gente já fizemos o prenúncio da nossa querrilá, da nossa live de hoje. A vinha é sua e não de Nabote. Deixei um texto referência, 1 Reis, capítulo 21. Nós vamos tirar algumas lições dessa passagem, trazendo para um paralelo do nosso dia a dia, das coisas que estão acontecendo nesse mundo, e isso é muito importante, irmão, para a solidificação de uma emuná. Nós precisamos estar compactados nessa unidade. A paz de Alcha, irmão Lucimar, irmão Hélito, forte abraço. A paz de Alcha, irmão Celso. A paz de Alcha, irmão Vinícius. A paz de Alcha, irmão João Carlos. Sejam todos bem-vindos em nome de Alcha Mashiach. Que o Eterno possa aí nos dar diretrizes através do Ruach Kadosh para que a gente venha falar aqui. Então, irmãos, o tema da nossa live hoje é A vinha é sua e não de Acabe, baseado em 1 Reis, capítulo 21. Nós vamos analisar aqui essa passagem com carinho e vamos extrair algumas lições para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, em nome de Yahshua Mashiach. Então, sem muitas delongas, porque o tempo é curto, as horas voam, as horas passam muito rápido, e quando a gente pensa que não, o nosso tempo já se foi. Então, eu vou estar lendo aqui com os amados irmãos, os irmãos que estão com a Bíblia aí na mão. Se não tiver, pega uma caneta, um papel e escrevam aí. É importante para depois você recapitular, você se aprofundar mais naquilo que a gente vai estar falando aqui em nome de Yahshua. Então, a minha oração é que o Pai venha nos encher de inspiração para que a gente venha falar dentro daquilo que é a proposta. Paz de Yahshua, mais uma vez, irmã Sandra, a paz de Yahshua, irmã Belone, todos sejam bem-vindos em nome de Yahshua Mashiach. Bom, o nosso texto é referência a 1 Reis, capítulo de número 21. Eu vou ler apenas um texto só, irmão. Não vou ler todo o texto, não, porque
Eu já tenho em mente aqui todo o contexto desse texto, até porque esse texto aqui não é novidade, talvez, para algumas pessoas, talvez para as pessoas que não têm uma prática assídua de ler a escritura, possa ser que seja novidade. Mas acredito que é um texto muito enfático, uma história muito legal, muito construtiva, porém, nos deixa lições, mas com fins trágicos, né? Com fins trágicos. Infelizmente, a vida do ser humano terrenamente é assim, né? Mas tem uns que vão ter fim trágico, como os mártires, mas porém de honra, porém de nobreza. Há uma diferença muito grande de fim de carreira, né, drástico, e com aqueles que, mesmo nessa situação, honraram. Honraram o que, irmão Roberto? A Emuná, a sua colocação, a sua posição, a sua postura. Então, essa história tem um final drástico, né? Nós vamos ver aqui acontecimentos que até nos entristecem, mas podemos também usufruir, através, infelizmente, dessas situações, coisas boas, lições boas para a nossa vida. Então, 1 Reis, capítulo de número 21. Cardeal, irmão Jorjão, forte abraço, meu irmão. A ti e toda a sua casa. Eu vou ler só um verso. Que verso, irmão Roberto? Versículo de número 3. Ou melhor, eu vou ler o 2, tá? Para você ter mais ou menos uma noção daquilo que a gente vai falar. 2. Certo dia, Acabe. Quem era o Acabe, irmão Roberto? Era o rei de Israel naquela época. Era o monarca que estava em atividade. Então, certo dia, Acabe solicitou a Nabote: cede-me a tua vinha, para que eu a transforme em horta, já que ela está situada junto ao meu palácio, e em troca te darei uma vinha ainda melhor, ou, se preferir, pagarei em dinheiro o seu valor. Verso de número 3. Todavia Nabote replicou ao rei: e ao me livre de que te entregar a herança de meus pais. Vou ler mais uma vez. Verso de número 3. Todavia Nabote replicou ao rei: e ao me livre de te entregar a herança de meus pais. Então, o texto, já na sua introdução aqui, já no verso de número 3, aguça a curiosidade de uma coisa aqui interessante. Uma proposta do rei sobre a vinha de alguém, de uma pessoa, a herdade de uma pessoa, a propriedade, um bem material de uma pessoa, mas com um sentimento nobre. Então, esse nome desse personagem chamado Nabote, ele já quer dizer muita coisa. O significado do nome Nabote quer dizer renovo. Tem outro significado, irmão Roberto? Tem fruto. Tem outro significado, irmão Roberto? Tem colheita. Então, já o nome desse personagem Nabote, ele tem 3 significados, que pode ser renovo, que pode ser fruto e que pode ser colheita. Ele era natural de Jezreel, que também tem um significado tremendo, que quer dizer terra fértil. Então, o nome desse personagem já agregava uns valores espirituais e profético para a abundância. Jezreel, ele significa terra fértil. Então, aonde esse moço estava, além de ser uma terra fértil, a sua vinha era uma vinha próspera, era uma vinha que levantou cobiça diante dos olhos do rei. Quero parar aqui um pouco e falar um pouco sobre o que está acontecendo na Terra. Hoje nós temos visto valores
invertidos, né, irmãos? Valores invertidos. As pessoas, elas estão vivendo num patamar, elas estão vivendo dentro de um contexto de poder. Poder. Quanto mais poder, abre aspas, eu vou me sentir mais seguro. Quanto mais poder, eu vou me sentir mais tranquilo. Mas tem algo interessante que precisamos aprender. Quando alguém coloca preço naquilo que eu tenho, é porque aquilo tem valor para aquela pessoa. Tudo que tem preço é porque tem um valor. Mas também tem um oposto. Nem tudo que tem valor tem preço, irmão. Então, para você aprender mais uma vez aqui, e eu aprendendo junto com você, tem coisas que têm preço, porque tem valor para alguém. E tem coisa que tem valor, mas não tem preço. E talvez aquelas pessoas não valorizam tanto, porque tem valor para alguém, ou individualmente, ou coletivamente, mas não tem preço. Mas tudo que as pessoas colocam preço é porque tem um valor. Ninguém coloca preço em algo que não tenha valor, ainda que a pessoa bote um preço desvalorizando o valor daquela situação. Mas tem coisas que têm valor e que não têm preço, irmãos. Não tem preço. Você vê que no versículo de número 2, eu vou ler de novo a narrativa que vai dizer: certo dia Acabe solicitou a Nabote. Foi ter uma conversa, né? Estava lá em uma das sacadas do seu palácio e começou a observar aquela coisa e notou que ali no perímetro onde ele morava, residia, havia alguém com uma propriedade, em posse de uma propriedade muito formosa, muito bem cuidada, que estava frutificada. Aquilo encheu os olhos do rei de cobiça. Quando ele viu aquela vinha de Nabote, ele, sabe, sentiu o desejo de a possuí-la. E ele vai conversar com esse moço. Ele vai fazer uma proposta. Dê-me a tua vinha para que eu a transforme em horta. Talvez aquilo que você tem, ela tem um valor muito grande para você e alguém quer botar preço naquilo que você tem para transformar aquilo em algo inferior, em algo que, vamos dizer assim, é menos, ou melhor, mais, né? Mais ou menos desvalorizado daquilo que você possui com muito esforço, com muito suor, com muita garra. Então, nem se compara uma horta com uma vinha. A horta, você produz ali folhagem, alguns legumes. O perímetro de uma horta é muito menor do que uma plantação de uva. A uva, ela tem várias propriedades. Você pode comer ela como fruta, você pode fazer da uva. A uva tem uma substância química chamada enzima, que é tremendo para a cicatrização de feridas no estômago. Lembra daquele texto lá que o apóstolo Shaul falou para Timóteo: Timóteo, abstenha-se um pouco mais da água e tome mais um pouco de vinho devido às suas frequentes enfermidades no estômago. Quando eu estou falando de vinho, eu não estou falando do vinho industrializado, que tem teor alcoólico. Eu estou falando do vinho produzido, que ao terceiro dia ele está pronto para consumo. Não é aquele vinho
que ele é industrializado, cheio de produtos químicos, e as pessoas acabam bebendo, se excede no beber e daqui a pouco estão embriagados. Tanto é que o povo de Israel, os nossos irmãos lá do passado, eles usavam até o vinho e o leite como alimento. Sério, irmão Roberto? Sério? É só você ler, é só você estudar a escritura que você vai ver. Onde está isso, irmão Roberto? Lá em Israel, capítulo 55. Começa a ler lá que você vai ver. Então eles usavam, tinham um hábito, a cultura daqueles nossos irmãos era ter consumo de vinho no seu alimento diário, o leite. E aquilo ali nutria o seu ser, a sua matéria. Eu não estou falando do vinho industrializado. E também a minha fala não é aqui induzindo a ninguém a fazer prática, talvez sem um equilíbrio, talvez sem um domínio próprio do consumo de vinho. Não, eu quero já ratificar isso aqui, que a minha fala não é intencionar ninguém para ter essa prática. Bom, mas Nabote tinha essa propriedade, era uma vinha que ele produzia. E o mais interessante, que essa vinha, que agora ele é o proprietário, vinha de uma herança. Vinha de uma herança. Os seus pais deixaram aquilo de herança para ele. Lembra quando eu falei que nem tudo que tem preço tem valor e nem tudo que tem valor tem preço, né, irmãos? Tem pessoas que querem botar preço em algo que para você tem um valor tremendo, mas para ele não tem valor nenhum. Então ele quer comprar por bagatela, ele quer barganhar aquilo que você tem, aquilo que você conseguiu, começa a inferiorizar, começa a desvalorizar, porque ele quer obter resultados positivos a seu favor. Então o rei, ele observa ali aquela vinha, e a vinha de Nabote era uma vinha que estava produzindo, era uma vinha bonita, era uma vinha saudável, porque ele tinha todo o cuidado, ele tinha todo o capricho de estar sempre cuidando, porque ele sabia que aquilo ali era uma herança. E tudo que é herança, irmão, a gente tem que valorizar, porque alguém ralou, alguém sofreu, alguém batalhou e deixou agora aquilo como herança, independente do valor, preço, mas com um valor sentimental. Tem coisas que são heranças, sabe? Espirituais, heranças de valores sentimentais. E é sobre essa fala que o Pai agregou esse desejo no meu coração da gente estar aqui batendo esse papo com aquele lar do Machia. E quando a gente fala em herança, tem muitas pessoas que não têm noção do que é uma herança. E quando a gente fala em herança, ela galga dois patamares. Ou a gente pode falar em herança em duas dimensões, uma na esfera terrena e outra na esfera espiritual. Então, hoje, essas gerações da atualidade, muitas pessoas herdaram algum tipo de herança, E até as futuras gerações, se houver tempo, também vão herdar herança de pessoas que se desdobram, trabalharam, ralaram, construíram alguma coisa e agora partiram da terra e deixaram a herança para os seus filhos. E, infelizmente, a herança terrena acaba também causando problemas seríssimos de confusão e, por que não dizer, agravos até homicídios, até morte, na hora da partilha. Porque o homem, ele tem que vigiar muito nesse aspecto a ficar agarrado com as coisas terrenas, com as coisas materiais. E Alcha ensinou isso aos seus alunos. Ele falou, olha, vocês não ajuntem para vocês tesouro na terra, onde a traça, onde o ferrugem, onde os salteadores minam e roubam. Mas antes,
junte para vocês, junte para vós um tesouro no reino dos céus. Então, hoje eu evidencio aí, irmãos, eu evidencio problema seríssimo agora em partilha de herança. Ninguém comprou nada, ninguém adquiriu nada com seu próprio esforço, mas só em saber que tem uma pontinha da herança causa nessa pessoa já um alvoroço, um desassossego, sabe? Um desejo de possuir. Está errado. Desde o momento que não burle os princípios do Criador. Desde o momento. Desde o momento. Mas a gente sabe que esse negócio de herança aí é um problema seríssimo. E por isso, irmãos, as pessoas que vão deixar alguma herança, o mais correto é, em vida, atestar, fazer o quê? Um testamento. Para que, na ausência daquela pessoa, aquela herança, ele em vida, ele já fez a partilha. Já fez a partilha. Ó, você vai ficar com o papagaio, você vai ficar com o cachorro, você vai ficar com o gato, e você vai ficar com a conta de luz e de água que está atrasada aí para pagar. Eu estou conjecturando para a gente dar uma descontraída. Mas é mais ou menos assim. Então você fica com esse terreno, você fica com esse carro velho, você fica aqui com o fogão, você fica aqui com o rádio, né? Então, aquela pessoa em vida fez o testamento e quando ele partiu, quando as pessoas foram lá ver o documento, cada um já sabia qual era a sua parte, diferente de quem morre e deixa esse sanhaço aí. Ó, tem herança, tem terreno, tem carro, tem casa, mas agora tem que fazer o quê? Entrar em inventário, vai gastar uma grana preta para fazer inventário, para que essa partilha venha ser feita corretamente. Bom, então voltando aqui para o texto, Nabote tinha, para ele, aquela vinha tinha um valor não financeiro, mas tinha um valor espiritual, sentimental, porque ele sabia que aquilo ali era uma herança que os seus pais tinham deixado para ele. E ele estava dando continuidade no zelo, no cuidado, né? Eu fico imaginando, vou conjecturar, ele levantava pela manhã, quem trabalha com plantio, quem é agricultor, ou quem gosta de estar mexendo na terra, sabe que para uma árvore frutificar, para que você faça uma boa colheita, tem que ter os cuidados, irmão. Não é só jogar semente lá e ficar sentado na cadeira de balanço, não. Há todo um trâmite, há todo um processo, até chegar a época da pessoa fazer aquela colheita, aquela alegria. Então, fica imaginando que aquela vinha de Nabote, ela dava trabalho. O trabalho para que fosse bem cuidada, ao ponto que quando o rei olhou aquela vinha, ele a cobiçou e desvalorizou. Ele queria comprar vinha para transformar a vinha de Nabote em uma horta. Né? Então, eu vou ler o verso de número 2 mais uma vez. Certo dia, Acabe solicitou a Nabote: cede-me tua vinha para que eu a transforme em horta, já que ela está situada junto ao meu palácio. Em troca te darei uma vinha ainda melhor, ou se preferires, pagarei em dinheiro o seu valor. Olha, se ele tinha uma vinha melhor do que a de Nabote, segundo o texto do verso 2, para que ele cobiçar a vinha de Nabote, abre aspas, que dá a entender que ele estava desvalorizando. Então ele falou: olha, meu irmão, eu troco contigo, eu tenho uma maior aí, uma melhor. É assim que o diabo e que as pessoas estão acostumadas a fazer com as coisas dos outros. Desvalorizar, menosprezar. O que tem valor é o que ele tem. O que presta é o que ele tem. O que os outros têm não presta. Então, esse sentimento aqui de Acabe é um sentimento que nós sabemos que é um sentimento de um ser maligno. Você sabe que o diabo, ele quer sempre nos colocar para baixo, ele quer sempre nos diminuir, ele quer sempre, sabe, nos ver cabisbaixo. Por mais que você procure se aproximar, por mais que você procure melhorar como pessoa, como cidadão,
sabe, como um esposo, como uma esposa, como um filho, como um amigo, o diabo sempre vai querer arrumar um jeito de te desvalorizar, de te menosprezar, de colocar lá embaixo, de pisar em você. Então, quando ele não pode diretamente, ele vai usar geralmente aquilo que você tem, aquilo que você já se apossou. Então, ele vai olhar para Nabote aqui e vai falar: oh, eu tenho uma melhor. Então, a pergunta é: se ele tem uma melhor, por que ele não ficasse com aquela melhor? Né? Então, ele falou: não, eu vou ter uma melhor. E se você não quiser essa melhor, essa maior que eu tenho, coloque preço. Coloque preço que eu estou disposto a pagar aquilo que você me pedir. Mas é aquilo que eu falei no início da live. Tem coisas, irmãos, né, que tem preço, mas tem coisas que têm valor que não tem preço. A pessoa pode até botar preço naquilo que tem valor, mas tem valor que não tem preço. Então, eu quero sair aqui um pouco da esfera natural e abranger um pouco da esfera espiritual. Qual é a sua herança? Qual é a sua herança espiritual? Qual é a sua herança espiritual? E isso, quando o Ruach Kadosh me traz à minha mente que eu tenho algo poderoso como herança espiritual, isso é um gás. Isso sabe, irmão, é uma força sobrenatural que vem sobre a minha mente para mim não me abater jamais mediante as circunstâncias da vida. Eu tenho uma herança espiritual. E quem deixou essa herança espiritual foi o Abba Pai. Foi o Abba Pai. E se nós formos analisar à luz das Escrituras, é muita coisa que está sobre a nossa posse, sobre a nossa vida como herança. E a principal herança foi a salvação que o Pai nos proporcionou através do primogênito do nosso irmão mais velho, quando ele doou-se a sua própria vida no madeiro. E o diabo, ele tem pegado as pessoas menos favorecidas no entendimento e nas suas convicções a respeito da profundidade da salvação, que muitos não valorizam tanto essa salvação que é nos dado como herança. Salvação é uma herança, irmão Roberto? Sim, uma herança. Uma herança. Uma herança tremenda que eu não posso bobear com ela. Aonde está escrito isso? Em várias passagens dessa escritura, eu podia te dar aqui várias referências daquilo que diz respeito à herança espiritual. Começando lá em 1 Pedro, pega uma caneta, um papel e anote. 1 Pedro, primeira epístola de Kéfas, capítulo 1, logo de cara aí. Eu vou ler aqui a partir do versículo de número 3. Diz assim, irmãos: bendito seja Yahweh e Pai de nosso Salvador Yahshua Mashiach, porque de acordo com a sua extraordinária benevolência, nos regenerou para uma viva esperança por intermédio da ressurreição de Yahshua Mashiach dentre os mortos. Falou, ó, vocês têm que estar ligados aí naquilo que as Escrituras diz, para que a sua emuná, a cada instante que você ouve a palavra, ela te eleve a níveis espirituais de mais confiança. Paz de Alcho, irmão Wilson, servo de Ial e toda a sua casa, um beijo no seu coração. A paz de Alcho, irmã Marli, a paz de Alcho, irmão João Carlos, irmã Lília, sejam todos bem-vindos em nome de Alcho. Vamos voltar aqui para o verso de número 4. Para uma herança, olha aqui, para uma herança. Por que Yahshua morreu no madeiro, irmão Roberto? Para me deixar essa herança, para te deixar essa herança. Ele, quando se doou, ele, quando, sabe, foi para o sacrifício, ele falou, Robertão, na sua geração, no tempo que tu vier na terra, quando você for alcançado pela benevolência do meu Pai, eu já vou deixar um legado de herança para você, porque você vai me confessar.
A benevolência do Pai vai te alcançar, como alcançou a cada um de vocês aqui. Então, o verso 4 vai dizer: para uma herança que jamais se extinguirá. Aleluia. Ninguém pode tirar a salvação de mim, a não ser eu mesmo, que venha virar as costas para tamanho sacrifício e embrenhar-me por caminhos heréticos. Vou ler de novo. Para uma herança que jamais se extinguirá, nem tampouco será desonrada ou perderá seu valor. Herança preservada nos céus para vós. Aleluia. Sabe por que o diabo quer te desanimar? Para você desistir da herança. Sabe por que o diabo quer te desvalorizar? Para que você abra mão dessa herança, sabe? Que você venha se contentar com essa vidinha terrena, essa vidinha de altos e baixos. Um dia você ri, outro dia você está chorando. Um dia você está fervoroso, outro dia está abatido. É isso que o diabo trabalha nas nossas vidas, muitas das vezes forjando situações para que você não venha memorizar o verdadeiro significado da morte do madeiro lá de Alcha. Ah, ele morreu por mim. Não, irmão. Você tem que entender na profundidade. Você e eu precisamos crescer no entendimento de uma forma que o diabo vai pensar uma, duas, três vezes sem que antes querer se meter com você. Quando nós temos profundidade no entendimento, não somos mais levados como meninos por ventos de doutrinas e nem por fábulas. Quando nós conhecemos o verdadeiro conteúdo do alimento sólido, a gente fica firme em qualquer adversidade. Ainda que alguém fale: ó, Roberto, eu vou passar uma lâmina no seu pescoço. Pode passar, meu irmão. Pode passar, porque a herança que foi me dada, a herança que me foi confiada, ela é inabalável. E ela não está na esfera terrena, ela está na esfera espiritual. Vou ler mais uma vez o versículo 4 para ficar bem gravado na sua cachola e no seu coração. Para uma herança que jamais se extinguirá, nem tampouco será desonrada, ou perderá seu valor. Herança preservada nos céus para vós. Aonde está a minha herança? Está aqui no meu terreno? Está aqui na minha casa? Está aqui na minha oficina? Não. A sua herança está no seu sítio? Está na sua casa? Não, a sua herança não está aqui. A sua herança está no aspecto, na esfera espiritual. E por mais que eu tenha uma herança terrena aqui, isso vai perecer. Isso vai perecer. Que eu posso até cuidar, eu posso ser um bom administrador, mas quem garante que as futuras gerações vão fazer a mesma coisa que eu estou fazendo? Quem garante se os meus filhos, se os meus netos vão cuidar, né, irmãos, da herança que sobrarem para ele ou ficarem para eles? Quem garante isso? Mas a herança que o Abba Pai me deu, através do sacrifício do madeiro, ela não está nessa esfera terrena, ela não está nessa esfera terrena, ela está na esfera espiritual. Vou ler mais uma vez aqui, irmão, porque esse texto está alimentando o meu ser de uma forma sobrenatural. Vou ler lá o verso 3, para os irmãos que chegaram aí. Depois essa live vai ficar gravada lá no YouTube, você pode ir lá revê-la de novo, vai estar por um tempo na plataforma do Facebook, você pode ir lá para você se alimentar. É assim que a gente cresce, é assim que a gente se fortalece, é assim que a gente joga o marasmo para fora, é assim que a gente faz o desânimo cair por terra, é se alimentando a todo momento. Verso de número 3, bendito seja Yahweh, o Pai de nosso Senhor Salvador, Yahshua Mashiach, porque de acordo com as suas extraordinárias benevolências, nos generou para uma viva esperança por intermédio da ressurreição de Yahshua Mashiach dentre os mortos. Verso de número 4, para uma herança que jamais se extinguirá, nem tampouco será desonrada, ou perderá seu valor, herança preservada nos céus para vós. Oh, bendito seja Yahweh. Eu estou lendo lá em 1 Pedro, capítulo de número 1, 1 Kéfas, capítulo 1,
versículo de número 3, 4, e o 5 diz, que sois protegidos pelo poder de Yahweh. Ah, meu Pai, eu vou caminhar aqui nessa terra dando glória e aleluia, porque a Escritura está dizendo que além de eu ter uma herança no céu, enquanto eu estiver nessa esfera terrena, passeando por ela, peregrinando por ela, eu sou protegido pelo poder de Yahweh. Verso 5, que sois protegido pelo poder de Yahweh por meio da Emoná. Por meio da Emoná. Então, uma das coisas, uma da herança também, vou falar de um pacote de herança espiritual. Primeiro, a salvação. Qual é a segunda herança, irmão Roberto, que eu não posso dar mole? É a minha Emoná. Porque o Eterno me deu essa Emoná para mim estar aqui, para mim estar prosseguindo, para mim estar, sabe, aguentando, suportando os escárnios, a zombaria, a luta, a fadiga, né? Os rumores interno e externo, porque ele me deu uma Emoná e eu todo dia preciso nutrir essa Emoná. E como é que se nutre a Emoná, irmão Roberto? A Emoná precisa ser nutrida? Sim, é só você ler o que Shaul deixou escrito. A Emoná vem, a fé vem por ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Yahweh. Então, essa Emoná, ela precisa ser nutrida, porque se ele está dizendo que a Emoná vem, porque ela também pode ir. Tudo que vem é porque vai também. Você precisa nutrir, você precisa nutrir. A palavra não tem desânimo, não tem abatimento, você tem que ler, sabe? Você tem que romper em fé, você tem que, sabe, jogar os obstáculos por terra, porque tem coisa que é eu que tenho que fazer. Eu oro por você, você ora por mim, mas eu tenho a minha parcela de responsabilidade de estar meditando na palavra, sabe? De estar fundamentando-me nos 4 pilares estruturais, espiritualmente falando, para que a minha emuná, ela me dê suporte e condições de eu continuar fazendo a minha travessia crendo, 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 crendo. Vou ler o verso 5. Que sois protegido pelo poder de Yahweh, por meio da emuná, até a chegada, salvação, preste a ser plenamente revelada no final dos tempos. Oh, aleluia, aleluia. Quando, irmãos, eu estiver partindo, quando eu estiver desencarnando, quando eu estiver deixando esse tabernáculo caído, seja no arrebatamento, seja individualmente, está lá a minha premiação. Está lá, está lá. O que está escrito lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 11? Guarda o que tu tem para que ninguém venha tomar o que? A sua coroa. Então, essa responsabilidade de manter-me firme nessa caminhada, nessa vinha espiritual, não deixar Nabote minar essa vinha, querer barganhar, sabe? Querer me apresentar, querer me iludir com as bandejas, com as propostas desta era presente. Não, eu preciso caminhar firme. Versículo de número 6. Portanto, nesta verdade, exultai, mesmo considerando que agora e por algum tempo ainda tem ar de ser afligido por toda espécie de provação. Aleluia. Você tem uma vinha, você tem que entender que a todo momento, em todas as situações, circunstâncias vão acontecer para que você desanime ou perca a sua vinha. Vou te dar um exemplo, vou voltar agora para a esfera terrena. Vou voltar um pouco para a esfera terrena. Estou falando em 2 dimensões, espiritual e esfera terrena, para a gente englobar aqui as nossas ideias. Você compra um terreno, você faz uma casa, você paga tudinho ali, consegue o RG, que é um documento oficial que te dá posse de verdade à sua propriedade. Mas anualmente, irmão, você paga um imposto chamado IPTU. Você tem que pagar esse IPTU. Você tem que pagar. Ah, a casa é minha, o terreno é meu. Essa é a doce ilusão que nós temos. Porque, na verdade, se você prestar atenção, você não tem nada aqui nessa terra. Nem eu. Nós até adquirimos alguma coisinha com muito esforço, com muita relação, com muito suor, com muito trabalho, alguns com algumas economias,
Mas você tem que manter aquilo ali regrado segundo o sistema governamental. Então, anualmente, você tem que pagar o quê? O IPTU. Você vai lá na companhia de eletricidade, aqui no Rio de Janeiro, é Light. Você vai lá, vai fazer o requerimento, eles vão colocar a tua luz, mas você vai ter que pagar mensalmente aquela luz, senão eles, pau, corta. Você bota uma internet na sua casa, você vai ter que todo mês pagar a prestação da internet, senão a gente não vai poder estar aqui nessa live. Seja ela no telefone, seja ela no celular. Você tem que pagar. Você tem que pagar. Você vai lá, aqui no Rio, na companhia de água, você requer a água para dentro da sua casa, dentro do seu estabelecimento, você também mensalmente paga a água. Você está cuidando da sua vinha. Porque se você não cuidar, eles vão lá, pau, corta a sua água. E esse imposto chamado IPTU, se você não pagar, eles são assim. Na primeira instância, eles mandou o carnê, você não pagou, mandou o segundo carnê, você não pagou. Isso é anual. Você vai pagando. Você esquece, não vou pagar não. Quando você menos esperar, a tua casa está sendo leiloada, seu apartamento está sendo leiloado. Vão tomar a sua herança. Os meus pais pagavam, irmão Roberto. Os meus pais pagavam tudo direitinho. Naquele tempo que a gente era criança, que a gente só comia e dormia e brincava. Né? E aí o pai morreu, a mãe morreu, você herdou uma herança de alguém. Ou você vai deixar uma herança para alguém, terrenamente falando. Mas se alguém não cuidar dessa herança terrenamente, se você não cuidar dessa herança terrenamente, você também perde essa herança. Nabote aqui simbolizava o sistema, tanto espiritual como governamental. A vinha de Nabote estava certinha? Estava certinha. Estava certinha. Eu não tenho dúvida que Nabote pagava os impostos ao monarca. Porque todos que moram aqui nessa esfera terrena têm que pagar alguma coisa, irmão. Ninguém mora aqui nessa esfera terrena 0800 de tudo, não. Vai ter uma hora que a gente vai ter que meter a mão no bolso. Não tem jeito. Então, não tenho dúvida que Nabote procurava fazer as coisas certinhas, pagava ali, né, os impostos ao monarca, mas como ele não podia pegar Nabote nos impostos atrasados, podemos dizer assim, ele falou, bom, eu vou botar preço. Eu vou botar preço. Vou dizer para ele que eu tenho uma melhor do que a dele, e se ele não quiser trocar pela minha melhor, porque o diabo ele sempre vai dizer que ele é o melhor para as pessoas. A proposta do mundo, abre aspas, vai querer sempre dizer que é melhor do que a proposta que o Abba Pai já nos fez, e aqueles que aceitaram, ele já deu por herança. Ele já deu por herança. Então, na esfera terrena, trabalha assim. Se eu não vigiar, se eu não pagar, se você não pagar os seus impostos direitinho, você arruma problema. Arruma problema. A gente até entende que muitas das vezes o negócio pega, é um desemprego, é uma doença, uma enfermidade que vem na pessoa e a pessoa passa por um momento, sabe, ali apertado, e você ora o Pai, se você é fiel ao Pai, se você, sabe, demonstra confiança no Pai, o Pai é poderoso para prover as nossas necessidades, todas elas em honra e glória, em honra e glória. Shaul escreveu isso. Yahweh é poderoso para suprir todas as nossas necessidades em honra e glória. Basta nós ali como orar fervorosamente, sabe? Mas ali de coração quebrantado, declarando a nossa total, sabe, confiança no Pai. Talvez eu estou falando para algumas pessoas aqui, ou para algumas pessoas que depois vão assistir, que possam estar passando por essa situação que a gente está fazendo menção aqui agora.
Mas eu quero dizer para essa pessoa, se você for fervoroso na sua oração, se você for sincero ao Pai, se você se quebrantar diante do Pai, para querer ter uma vida astral, uma vida correta, tanto faz na esfera terrena como na esfera espiritual, o Pai é poderoso para suprir, para enviar provisão ainda para você, para que o nome dele seja glorificado, sabe? E que você venha ter momentos de refrigério na sua vida. Versículo de número 8 aqui, para a gente estar encerrando, vou ler o 7 e o 8. Diz assim, assim acontecerá para que a sinceridade da vossa fé seja testada, muito mais preciosa que o ouro. Olha só, que se corrompe, né? Que se corrompe, ainda que refinado pelo fogo, resultando em louvor, glória, honra, quando Yahshua o Mashiach for revelado. E o verso 8 diz, pois mesmo sem tê-lo visto, vós o amais, e ainda que não estejais podendo contemplar seu corpo, neste momento, credes em sua pessoa, exultai com indescritível e glorioso júbilo. Aleluia. Então o Eterno falou assim, ó, fica em paz aí, fica tranquilo, que você já tem uma herança aqui no céu. Essa herança, ninguém bole com ela, ninguém vai bulir com essa herança, tá? Você é protegido enquanto você caminha aqui nessa terra, sabe? Você é protegido enquanto você caminha aqui nessa terra. E ainda que você não veja, sabe? Você vai ver. Vai chegar um dia que você vai ver a glória de Yahweh se manifestar quando você vê Yahshua e contemplar a sua própria face. Por quê? Porque você não abriu mão da herança, nutriu a sua emonar, conduziu a sua vida na sua confiança. Shaul continua escrevendo lá em Colossenses, no capítulo de número 1. Aonde está, irmão Roberto? Versículo 12. Como é que eu tenho que caminhar aqui? Como é que eu tenho que estar condicionando a minha mente? Colossenses capítulo 1, versículo 12 diz, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Aleluia. Quando o mal querer vir te abater, tu fala, oh, glória a Yahweh. Tu me separou para participar da herança no reino da luz. Ainda que esses problemas venham, mas tu és poderoso, meu Pai. Tu és poderoso para me ajudar em qualquer circunstância. O apóstolo Shaul continuou escrevendo, alimentando a esperança dos santos, escrevendo os Efésios, no capítulo de número 1, versículo de número 18. Diz o que lá, irmão Roberto? Ele diz o quê? Oro ainda para que os olhos dos vossos corações sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos. Você tem que olhar com os olhos espiritual. A herança espiritual, você não pode ver ela com os olhos carnais. A herança espiritual, você só pode contemplar ela com os olhos espiritual. É isso que Shaul está escrevendo. Eu vou rogar aqui, eu vou fazer uma oração para que o meu Pai abra os vossos olhos, para que vocês venham a vossa esperança, sabe, de uma herança que está guardada já para cada um de vocês no reino espiritual. Louvado seja Yahweh. O autor de Hebreus, no capítulo de número 12, quando a minha mente está condicionada a essa herança, a esse bem que o Pai já me separou e já me entregou na minha mão. Ele falou, Robertão, olha só, na sua esfera terrena ainda não aconteceu, mas aqui na esfera espiritual já está tudo direitinho, já está tudo guardadinho para você e para cada um de vocês, meus irmãos. A cada um de vocês, meus irmãos. Capítulo 12 de Carta aos Hebreus, verso de número 1 diz, portanto também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunho, desembaracemo-nos
de tudo o que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Então eu tenho que tirar um pouco os meus olhos da terra, eu não posso me condicionar às coisas terrenas, eu não posso ficar olhando para as heranças terrenas e abrir mão da herança celestial, da herança espiritual. Eu e você somos cercados por tamanha nuvem de testemunho. Qual o primeiro testemunho? As Escrituras. Várias pessoas que perseveraram, conduziram a sua vida espiritualmente, não desanimaram, batalharam pela fé, já tomaram posse da herança, quando desencarnaram, quando deixaram essa matéria, saiu dessa esfera terrena e foi para a esfera espiritual, numa chia, crendo nas promessas do Abba Pai. Versículo de número 2. Olhando fixamente para o autor e consumador da fé e alcha, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou o madeiro, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Al. Aleluia. O que eu tenho que fazer? Desprezar essas lutas, esses conflitos, não ficar, sabe, me abatendo ou choraminguando ao ponto de me prostrar, ao ponto de não reagir. Sabemos que vivemos numa esfera terrível, aonde o príncipe deste século, ele tem perseguido os fiéis, tem tentado nos desanimar em todos os aspectos da nossa caminhada. Mas Yahweh é maior, que nos chamou, que nos revelou a sua maravilha, que nos deu, sabe, como co-herdeiro do trono da sua herança. Olha o que o salmista escreveu no Salmo de número 28. Guarda isso aí para você, Salmo 28. Aonde está escrito, irmão Roberto? Lá no versículo de número 9. Salmo 28, versículo de número 9. Está escrito o seguinte: salva o teu povo e abençoa a tua herança, apacenta-os como seu pastor e conduze-o para sempre. Aleluia. Quem é o nosso pastor? Quem nos conduz aqui nessa terra? Yahshua HaMashiach. Porque também, irmão Roberto, da mesma forma que ele nos deu a herança, nós também somos herança do Abba. Nós somos herança do Abba. Porque o Abba nos resgatou, irmão, do engano, do embaraço. Porque o Pai nos alcançou. Porque o Pai tem nos chamado de filhos, filhos amados, filhos separados, filhos ungidos. Sabe, quer agregar na nossa vida o título de vencedor. Que coisa maravilhosa quando nós começamos a entender essas coisas na esfera espiritual, com a mente espiritual. Então, não é tempo de desanimar, não é tempo de se abater, é tempo de erguer a nossa cabeça, sabendo que temos, sabe, a salvação como herança, temos uma emunar que nos faz a cada dia crer mais. O salmista escreveu no Salmo de número 73, no verso de número 26, algo muito interessante. Ele diz, embora minha carne e meu coração definem, Ial é a rocha do meu coração, a minha herança para sempre. Aleluia. Então, quando vem o desânimo, o diabo sopra no teu ouvido e fala, para. Quando vem as provações, o diabo fala aí, para quê? Você conheceu os nomes? Não mudou nada. Não, irmão, não caia nessa cilada. O Pai nos revelou a sua maravilhosa fala através do seu nome verdadeiro. Por que você conhece esse nome hoje? É por acaso? Não, é para que você invoque esse nome. Para que você clame. Para que você brada. Para que você o adore. Sabe, não seja íntimo, sabe, no seu desabafar com o Abba Pai. Você tem que rasgar as suas vestes espirituais e vir para a presença do Pai e falar, Pai, eu sei que Tu és poderoso e através de Ti, através do nome do Mashiach, eu vou soltar muralhas, eu vou rompendo em fé nessa minha caminhada espiritual, sabendo que Acabe deste mundo não pode tirar a minha herança, não pode levar a minha herança, porque a Tua palavra é tremenda, diz que essa herança, ela não está aqui terrenamente, ela está na esfera espiritual. E a herança terrena,
você também pode guardar ela através da sua emuná, através da sua administração, através da sua conduta, porque enquanto estivermos aqui na terra, o Pai também nos confiou algumas coisas, algumas tarefas, agregou alguma coisa aqui na nossa vida, não para nós nos apegarmos isso como valores espirituais de uma certa forma, que nós vamos até idolatrar os bens materiais. Não é isso. Mas administre. Porque o diabo muitas das vezes quer tirar. Lembra aí? O que aconteceu com Nabote lá na frente? Quando ele teve uma postura, ele fez uma oração, ele falou, guarda-me que eu não venha ceder, não, que eu venha barganhar a herança do meu pai. Sabe? Essa herança, ela não tem preço. O preço é espiritual, o preço é sentimental. Não adianta botar preço, sabe? Não adianta querer me oferecer um espaço maior. Não adianta querer trazer ouro, prata, ou pedras preciosas, ou metais nobres. Não! Essa herança, ela tem um valor sentimental. Eu não barganho ela com ninguém. Eu não deixo iau e auxa por nada. Eu não abandono a minha caminhada por nada, porque eu sei que o Pai já me deu, já agregou sobre a minha vida, sobre a sua vida, meu irmão, irmã, uma herança espiritual no seu reino. Você é cordeiro do trono. Você não pode abrir mão dessa herança. Você não pode abrir mão dessa herança. Carta aos Romanos, Shaul escreveu no capítulo 8. Aonde, irmão Roberto? Versículo 17. Se somos filhos, então também somos herdeiros. Aleluia. Herdeiros de Iau e co-herdeiros com Iauxa, se realmente participarmos dos seus sofrimentos, para que, da mesma maneira, participemos da sua glória. Aleluia. Está chorando? Está sofrendo? Vai dando glória. Está na moenda? Diga aleluia. Está passando por algum momento de provação, de alguma crise, seja lá financeira, seja lá na área da saúde, levanta, pede o Pai, força, levante a mão para os céus e glorifique a Iau. Irmãos, você sabe que tem lutas, que tem batalhas que a gente ganha, sabe, no momento de conflito, no ápice da luta, no fervor da luta. Quando eu dou uma olhada para a passagem do nosso patriarca, né, Iau, né, Jó, Iol, né? Perdeu tudo, você já conhece toda a narrativa, perdeu tudo. E por fim, isso na esfera terrena, que na verdade na esfera espiritual ele nunca perdeu nada. O diabo ganhava os conflitos na esfera terrena, mas na esfera espiritual não podia vencer ele. Foi o que aconteceu aqui com Nabote. Lá na frente, se você pegar toda a narrativa do texto, Acabe venceu ele na esfera terrena, porque tomou e mandou assassiná-lo. Mas na esfera espiritual, Nabote, ele foi honrado. A história se propagou pelo aquele povo e está aqui como registro nas escrituras para nossa emuná, para exemplo de conduta e postura. Me faz lembrar, irmãos, as pessoas que ficarem aqui na grande tribulação, Conhece o nome? Conhecer o nome, vai muita gente conhecer o nome, vai, mas quando a fome vier, quando a luta vier, quando a dor vier, quando a perseguição vier, sabe? Vai trocar a sua herança espiritual da salvação. Vai trocar a sua esperança espiritual, porque não vai aguentar pressão. Se as pessoas estão desanimando na caminhada simples aqui, até porque nós vivemos em solo, sabe? Que não tem conflito de guerra por enquanto. E por mais que ainda as coisas não andam tão 100% como a gente gostaria que tivesse, você tem o seu alimento todo dia na sua mesa, você tem um teto para se abrigar do sol e da chuva, você tem sua família, mesmo sendo problemática, porque família é problemática. Tem muita gente no meio de nós que dá dor de cabeça, irmãos. Isso é para todos nós aqui, sabe? Mas
A gente ainda tem uma liberdade de fazer uma live, de se reunir em algum ponto aqui da esfera terrena, bater um papo, ligar para alguém, né, irmãos? Porque ainda as coisas não chegaram, não se não aconteceu como as escrituras diz que vai acontecer. Mas voltando aqui para dentro do texto, para dentro do texto aqui, Nabote agora ele está numa situação, sabe, muito crítica. Ele mantém a sua emuná, ele defende a sua vinha, porque ele sabia que era uma herança, pediu força ao pai, pai, dá-me força, guarde-me aqui para que eu não venda essa herança que os meus pais me deixou. Olha na pote aí, ó. Simboliza o sistema governamental e, ao mesmo tempo, na esfera espiritual, o diabo. Está cobiçando aquilo que tu já me deste. Está cobiçando aquilo que Alcha conquistou lá no madeiro e me entregou como herança. Guarda-me, pai. E o texto vai dizer o que aconteceu com Nabote. Na esfera terrena, como ele era o menorzinho e Acabe era o sistema governamental, ele foi e assassinou, junto com parceria de Jezebel, que hoje ela representa a grande prostituta de Apocalipse 17. Todos já sabem disso. E eles combinaram a morte de Nabote. Mas ficou aqui registrado para nós uma postura e conduta de quem guarda uma herança, não pelo valor financeiro, mas pelo valor sentimental e também de quem ele sabia que aquela herança passou a ser dele. E Alcha é minha herança porque o Pai assim o fez. O Abba Pai nos deu Yalcha como herança. O Abba Pai nos deu Yalcha como herança. Quanto sofrimento o Abba deve ter sofrido no seu coração de ver o seu filho pendurado no madeiro para alcançar o Hélito, para alcançar o Roberto, para alcançar a Franciele, para alcançar a Lourdes, a Eli, né? Ou o Jorjão, a cada um que está aqui, a Maria Estela. Então, quem me deu a herança, irmão? Quem me deu a herança foi Iau, através de Alcha. Ah, eu aceitei Alcha. Você nunca aceitou ele, eu nunca aceitei ele. Que, na verdade, quem o aceitou, quem o trouxe para a sua presença, sabe, quem nos fez herança foi o Abba. Foi o Abba. Ninguém aqui aceitou nada. Nós simplesmente nos entregamos aos cuidados do nosso Abba Pai. Pai, cuida de mim, cuida da minha vida, cuida da minha casa, cuida daquilo que tu me proporcionou. Ninguém aceitou nada. Ah, eu aceitei. Aceitou nada. Isso aí é um jargão, uma ideia que nós aprendemos, está no sistema. Quem quer aceitar? Quem quer aceitar? Não, irmão. Ninguém aceitou nada aqui. Na verdade, quem nos aceitou, quem nos atura é o nosso Abba Pai, com as nossas rebeldias, com as nossas fraquezas, com os nossos altos e baixos, sabe? Quem nos aceita é o Pai. Por quê? Ele sabe o que ele fez. Ele sabe o que ele fez por mim, por você, é tremendo. É herança. É herança. Então, irmãos, muitas das vezes no ápice da batalha espiritual, do momento do sofrimento, da angústia, é ali que o Pai está muito perto de você e de mim, e a gente não tem noção disso. O Pai está muito perto de nós, irmão Roberto, da Silva, meu xará aí. E a gente não tem noção, O diabo achava que estava se dando bem na esfera terrena quando ele conflitou Jó. Você conhece a história? Perdeu família, perdeu bens materiais. Perdeu agora a saúde. Perdeu agora a saúde. E agora os amigos também começam a se aproximar só para criticar, né, irmão? Só para criticar. Tem gente que se aproxima da sua vida só para te criticar. Mas tudo tem a permissão do Abba, irmão. Tudo tem a permissão do Abba. Tudo que acontece comigo, tudo que acontece com você, não pensa, é o diabo. Não é o diabo nada. Para de fazer apologia ao diabo, como muita gente faz apologia ao diabo. Se eu estou caminhando na presença do Pai, se eu estou me esforçando a fazer as coisas que, segundo os princípios das Escrituras, me orientam,
Não é nada o diabo, coisa nenhuma, não. O pai, muitas das vezes, permite algumas situações para testar minha emuná. Quero ver ele agora. Se vai murmurar, se vai começar a desanimar, se vai começar com chororô, se vai se abater de uma forma que vai ficar lá prostrado lá e não vai se levantar mais. O pai, muitas das vezes, ele permite algumas situações, ele fica muito pertinho de mim, de você, olhando para nossas atitudes. Eu fico imaginando agora Jó lá no meio do lixão. Ele estava no meio do lixo, irmão. Ao ponto de ser tão renegado, aquelas chagas na sua matéria, pulgando, cheirando mal, úlceras, as escrituras dizem. Jó estava coberto de feridas gravíssimas, ao ponto que ele pegou um pedaço de calcário ou telha e estava lá se coçando. O diabo vencia outra batalha. Agora eu botei uma doença na pele, permitiu, o pai permitiu, eu botei uma doença, agora ele vai sucumbir, agora ele vai sucumbir. Só que o diabo não sabia que quanto mais luta, quanto mais sofrimento, Jó se aproximava do Aba, sabe, irmão? Ele se aproximava. Ele se aproximava. Porque muitas das vezes vem algumas coisas na nossa vida, porque o Eterno não quer te afastar, ele quer que você se aproxime. Que você se humilhe lá e fale, ó, pai, se tu não fizer, ninguém mais faz e acabou. É só tu, tu e tu. E o diabo, talvez assim, aplaudindo, se é que tem mão, não sei, vendo ali o sofrimento de Jó. Só que Jó não perdeu um rau. Jó não perdeu um rau na esfera espiritual. Porque a Escritura vai dizer que em nada ele atribuiu a culpa a Iau. Em nada, fracasso, problema, confusão, fuzuê, muitas das vezes é fruto das nossas atitudes, sabe? Dos nossos erros, das nossas persistências, das nossas insistências. E aí, muitas das vezes, lá na frente, a gente pode chorar. O que aconteceu? Só que no aspecto espiritual, Jó não tinha perdido sequer um rau. Aí o diabo falou, vou dar agora o quarto, que agora ele vai. Agora ele vai. Vou usar a mulher dele, vou usar a mulher dele, agora vou usar. Tá ruim, os amigos foram embora, perderam tudo, não tem família, não tem nada, não tem dinheiro, não tem casa, sabe, não tem convívio social, tá no lixão se coçando, a maré ficou, sabe? A maré ficou preta. Falou, agora eu vou arrebentar com ele, vou usar a mulher dele, que não tá ligada, vou usar. Aí a mulher dele se aproxima dele e fala, marido, o que tu tá esperando? O que tu tá esperando, marido? Amaldiçoa a Iau e morra. E morra. Atribua a culpa a ele. Não é possível que existe um Criador tão grande, tão zeloso, tão maravilhoso como você sempre ensinou a gente e aconteceu e permitiu, melhor dizendo, que toda essa desgraça viesse sobre a nossa casa. Eu quero te dar um conselho, marido. Amaldiçoa esse teu Iau e morra. Aí o diabo, né, deve ter gerado aquela expectativa. Agora ele vai, agora como eu falei, ele não perdeu nenhum rau. Continuava de pé, na lona, espiritualmente. Na matéria esbagaçada, ia lá nas cordas, voltava. Caía. O mundo espiritual, demônios e pessoas que torcem muitas das vezes para ver você triste, chorando, caindo, batia a palma lá. Muitas das vezes não admite isso na tua frente. Mas por trás ficam torcendo lá para tu se arrebentar. Na esfera espiritual não era diferente. Eu fico imaginando aqueles demônios, falo, agora ele arrebenta com ele. Mas mais uma vez quero enfatizar, na esfera espiritual não estava perdendo, não perdeu sequer um house. E agora, irmão, vem a pancada seca agora. Ele falou, mulher, ele não chamou ela de louca, não.
Ele falou, mulher, deixa eu falar uma coisa para você, mesmo com esse sofrimento, mesmo com essa coceira aqui, mesmo com essas dores que eu tô, mesmo com essas dores que tá aqui sobre a minha matéria, deixa eu te falar uma coisa, mulher. Você é minha esposa, mas tu procede, tu fala como loucas. Deixa eu te falar uma coisa, mediante o que está acontecendo comigo, eu tenho convicção de uma coisa, o quê? O meu Redentor vive. Pronto, irmão. Pronto. Ali, naquele exato momento, aquela batalha espiritual, aquele sofrimento, toda aquela mazela agora cai por terra. Cai por terra. E aí eu não preciso falar o que aconteceu daquele dia para frente. Tá tudo escrito aqui, é só você ler lá. Porque o Eterno muitas das vezes testa os nossos limites de confiança. E ainda, como diz o salmista, né? Como Dude escreveu no Salmo 23, ainda que eu ande, ou ainda que eu andar, ou ainda que eu tiver que andar sobre o vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque a tua vara e teu cajado me consolam. Presta bem atenção, irmãos. Tanto na esfera espiritual é uma batalha todo dia. Muitas das vezes na esfera espiritual nós perdemos até alguns rounds. Nós caímos, nós fracassamos, aí precisamos de um arzinho, precisamos de alguém para nos levantar, precisamos que alguém interceda por nós, nada de errado. Agora, na esfera espiritual, eu e você não podemos cair diante de todos os conflitos que surgirem sobre a nossa vida. Nós precisamos estarmos fortalecidos através da nossa emuná, ainda que cortem o nosso pescoço, como aconteceu com Nabote. Quer levar a minha herança? Quer levar a minha herança terrena? Pode levar. Quer levar a minha herança terrena? Pode. Mas a minha herança espiritual, ela é intocável. Ela é intocável. Eu quero terminar minha fala aqui, lendo mais uma vez para você. Você que talvez esteja abatido, você talvez que esteja passando por algum problema, seja ela em qual esfera que for na esfera financeira, for na esfera da saúde. Eu tenho uma palavra para você aqui no final, ou melhor dizendo, eu quero recapitular essa palavra para você, para mim, aqui no final. Irmão Roberto, nós já lemos, mas vamos ler mais um pouquinho. Onde está escrito, irmão Roberto? Lá em 1 Kéfas. 1 Kéfas, guarda isso no seu coração, capítulo de número 1. Levanta a sua cabeça na noite de hoje, dá uma sacudida aí, sabe? Dá uma sacudida espiritualmente, tu fala, eu estou aqui de pé, Aba. Olha agora para as circunstâncias, olha agora para o mal, que muitas das vezes quer te abater, quer te vencer. Olha para ele e fala, eu estou aqui de pé, eu estou aqui de pé. A palavra me nutre, as orações me cercam, os olhos do Altíssimo jamais se desviaram de mim e jamais desviarão. Então, eu vou ler mais uma vez aqui. Kéfas, a sua epístola, a primeira epístola de Kéfas, capítulo 1. No verso de número 4, vamos ler o 3, né? Começar lá em cima, o 3. Vou ler até o 5 só. Está escrito assim, bendito seja Yahweh, glorificado seja Yahweh nessa noite e para todo sempre. E Pai do nosso Salvador Yahshua Mashiach, porque de acordo com as suas extraordinárias benevolências, nos regenerou para uma vida esperança, para uma viva esperança por intermédio da ressurreição de Yahshua Mashiach dentre os mortos. Para uma herança que jamais se extinguirá, nem tampouco será desonrada
ou perderá seu valor. Herança preservada nos céus para vós. Você pode receber essa palavra aí? Essa herança que o Pai já entregou sob a sua mão, já te separou, independente de data de arrependimento, um mês, de cálculo, é outra questão. Independente disso, já está tudo guardadinho, já está tudo preparado, tudo foi feito, está tudo normalizado, sabe? Harmonizado, tudo está pronto. Verso 5, que sois protegidos, pelo poder de algo, por meio da sua emuná, até a chegada da salvação preste a ser plenamente revelada no final dos tempos. Portanto, nesta verdade exultai, mesmo considerando que agora e por algum tempo ainda tenhas de ser afligido por toda espécie de provação. Por toda espécie de provação. Por toda espécie de provação. Que eu e você, a cada dia, possamos estar nutridos, fortalecidos. Os combates, os conflitos interno e externo, porque o Eterno nos chamou como filho, mas como também soldados, como peregrinos, como os viajantes dessa terra cheia de perigo, mas com a promessa que nós não iríamos caminhar sozinho, o Ruach Kadosh ia nos conduzir, o Pai sempre iria nos consolar com uma palavra, é por isso que o Ruach Kadosh dele vem sobre cada um de nós, e guardado pelos seus mensageiros, protegidos, irmãos, ainda que você não veja, mas quantos livramentos, quantas coisas maravilhosas o Pai tem feito sem que você perceba, sabe? Quanto o Pai tem, sabe, caminhado contigo em passos silenciosos, se você nem percebe. Então caminhe firme, guarde o seu coração da herança espiritual, chamada Yahshua Mashiach, através do sacrifício do madeiro. E a sua herança terrena, você continue cuidando, sem idolatrar, sem colocar o seu coração nesses bens materiais, porque de nada adianta isso, vai tudo perecer. Quantas pessoas foram arrancadas da terra e ficaram aí, tudo aí, e hoje está o brigueiro aí por isso aí. Lembre-se que a tua maior herança, que é onde você tem que dobrar a tua vigilância, é naquilo que o Pai te deu como herança espiritual. E para terminar a nossa fala, Apocalipse capítulo 3, versículo de número 11. Guarda o que tu tem. Guarda o que tu tem. Com toda a sua força. Com toda a sua força. Guarda o que tu tem. Com toda a sua esperança. Guarda o que tu tem. Guarda o que tu tem. Lute, batalha. Guarde o que tu tem. Guarde o que tu tem. Para que ninguém roube a sua coroa. Eis que venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Farei dos vencedor uma coluna no templo do meu Ial, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Ial e o nome da cidade do meu Ial, a nova Yal-Shalom, que desce dos chamarins, da parte do meu Ial. Igualmente escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Ruach Kadosh revela a sua guerrilá na noite de hoje. Forte abraço, beijo no coração de cada um dos meus amados irmãos, gratidão pela sua companhia, bom poder estar com vocês. Fortaleça-se no aspecto espiritual, gerencie tudo aquilo que o Pai tem te confiado, e que a paz do nosso Abba Pai esteja em sua vida em todos os aspectos, emocional, espiritual, sentimental, material, e que Ele possa te conduzir
em pastos verdejantes. Desejo para ti uma noite de paz, de sono reparador. E torço e oro que o Pai venha te chacoalhejar essa madrugada e revelar para você os seus segredos maravilhosos. Que os nossos olhos espirituais possam ser a cada dia mais abertos e que a nossa emunar de amanhã seja melhor do que a emunar de hoje. Caminhe firme, irmãos, sob a proteção do nosso Abba Pai, guardado pelos seus mensageiros. Termino esta live dizendo, até o nosso próximo encontro, se assim o nosso Abba Pai nos permitir. Forte abraço, beijo no coração, gratidão pela sua companhia. Xalá Indial.